Você é daquelas pessoas que fica discutindo na internet com pessoas que você nunca viu, que não fazem diferença alguma na sua vida, mas você tá lá tentando martelar o seu ponto? Você é esse tipo de pessoa? Ou conhece alguém que faz isso? Se você é esse tipo de pessoa ou conhece alguém assim, esse vídeo é para você. Eu quero te mostrar que não vale a pena ficar discutindo, seja na internet, seja no seu dia a dia. Existem pessoas às quais você pode sim manter um diálogo interessante e existem pessoas que não. Qual a diferença? Como descobrir? É isso que eu quero trabalhar com você nesse vídeo de forma bem rápida. Fica comigo até o final, você vai entender que discutir não leva a lugar algum. Existem pessoas que estão tão dispostas a se desgastarem de maneira tão drástica por terem uma ideologia política, talvez, ou serem muito fãs de uma determinada banda ou artista. Quando alguém emite uma opinião contrária, ou seja, quando uma pessoa diz que não gosta daquilo que a pessoa é fã, ela automaticamente se sente contrariada e ofendida e vai como uma besta feroz enjaulada tentar refutar e começa a discutir com pessoas que ela nunca viu na vida e que ela não vai conseguir mudar a opinião daquelas pessoas, mas ela mesmo assim vai com os seus dentes à mostra tentando colocar o seu ponto de qualquer maneira, que nos leva a querer discutir e bater o nosso ponto de qualquer maneira sobre outras pessoas, é o nosso ego. O nosso ego não nos permite aceitar com que nós sejamos confrontados. Ser confrontado é muito ruim. Então, quando você é confrontado, o seu ego vem à tona e você fala assim, como assim? Como assim essa pessoa não gosta da mesma banda que eu? Como assim essa pessoa não votou na mesma pessoa que eu? E aí você se sente naquela obrigação de ser um cruzado e querer discutir. Eu não estou falando de você se posicionar, eu não estou falando de você ter os seus princípios, eu estou falando de você querer ficar mudando a opinião alheia na base da força, da discussão sem sentido. Esses dias atrás eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte, que as pessoas na internet elas ficam com monólogos simultâneos, isto é, não estão conversando para tentar chegar em algum lugar. Não que chegar em algum lugar seja aceitar a opinião alheia, o conceito alheio, não é isso, mas chegar a algum lugar no sentido de diálogo. Não, elas estão fazendo monólogos simultâneos, de maneira que o que você está falando, o outro não está ouvindo, o que a outra pessoa está dizendo, você não está ouvindo. Você está fazendo um monólogo simultâneo e fica só se desgastando, porque a pessoa não vai concordar com você e você não vai concordar com a pessoa, de maneira que discutir nestes termos só leva ao desgaste e à raiva. A pessoa fica nervosa discutindo com a outra porque a outra não aceita o seu ponto e ela não aceita o ponto da outra. Leva a pensar e concluir que o comportamento de fã, de idolatria, é uma das coisas mais repugnantes que nós temos. Você pode admirar, você pode gostar de pessoas, de artistas, não tem problema. Mas existe um comportamento, cara, de fanatismo. Existe um comportamento em que as pessoas elas se sentem ofendidas porque alguém não concorda com elas. E deixa eu te falar uma coisa, o mundo tem aí 7 bilhões de pessoas. Quantas pessoas destes 7 bilhões você acha que concordam com você? A maioria esmagadora das pessoas não dão a mínima para aquilo que você gosta, para aquilo que você acha correto. A maior parte das pessoas nem sabe que você existe. Então isso nos leva a entender que nós temos que parar de querer discutir com todo mundo que pensa diferente de nós e começar a focar naquilo que importa. Converse com pessoas que valem a pena. Converse sim com pessoas que discordem de você, mas que vão ser pessoas que vão instruir você, ainda que você não venha concordar no final das contas com essa pessoa, mas a reflexão em si, o diálogo já vai ter valido a pena. O conselho então é que você foque no seu desenvolvimento. O que acontece?
Eu, uma vez, trabalhava num determinado local que tinha um camarada lá que era superior a nós, que ele era um estudioso, ele gostava de ler, dava aula não sei aonde, etc e tal. Então ele sempre ficava contando as histórias dele, dizendo que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, e meio que, entre aspas, oprimindo as pessoas que estavam ouvindo. Não é que ele era mau, não era isso, mas ele se portava como aquele que sabia. E em determinado momento eu estava ali quieto na minha, não sei o quê. De repente eu vi eles conversando sobre as leis de Newton. E eu conheço o livro do Newton, né? E aí eu cheguei perto naquele dia. E aí eu vi ele falando e não sei o quê, que bababá, que bababá. Aí eu perguntei para ele assim, vem cá, qual o nome do livro do Newton? Onde ele está dizendo isso que você está falando? Quando eu falei isso, causou um choque. Eles pararam assim. E aí ele começou a rir e falou, aí, o cara manja, não sei o quê. E aí ele quis inverter para mim e falou assim, então qual que é o nome do livro? Quis dar uma desperta. E eu falei, Princípios Matemáticos da Filosofia da Natureza. Quando eu disse isso, a partir daquele momento, as pessoas ao meu redor, que nunca me viram falando, começaram a me respeitar. E por mais que ele fosse meu superior, nesse sentido, hierárquico da empresa, ele começou a me tratar diferente. Porque ele viu que eu não era só mais um camarada. Isso é o seguinte, pare de discutir. Quando você tiver que falar, seja pontual e certeiro. Não seja ofensivo. As pessoas vão perceber isso. Se prepare, estude, cresça, evolua. Quando surgir uma oportunidade para você falar, você terá algo a dizer. Você dará um passo atrás antes de querer discutir de qualquer maneira. Você falará no momento certo, isso fará toda a diferença. Então esse é meu conselho para você. No mais, galera, obrigado por terem assistido até aqui. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um comentário para ajudar no engajamento. Isso é muito importante mesmo. Comente nem que seja um ponto, uma receita de bolo, beleza? Me siga nas redes sociais, eu tô lá no Instagram com conteúdos bem bacanas, quase que diários. Eu quero te convidar a estar comigo nessa jornada, beleza? Um grande abraço.